1, 20, 21 is suffice. Mateus capítulo 1, 20 e 21 é suficiente. After the prophecy is given and the Messiah shows up, look at what happens. Depois que a profecia é dada e o Messias aparece, olha o que acontece. He says, Ele diz: but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, because what is conceived in her is from the Holy Spirit, blessed people. porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, povo abençoado. Ai! Look at the incarnation of the Christ, Vejam a encarnação de Cristo. that God may come down Que Deus possa descer, where the human nature vestir a natureza humana and connect with the human form e assumir a forma humana in order to deliver man para libertar o homem and show humankind the way. e para mostrar para a humanidade o caminho, The way to the glorious stairs, o caminho para os gloriosos degraus, to the glorious eternity of God, whose stairs are the Lord. a gloriosa eternidade de Deus, cuja escada foi baixada. Look at the position of the Holy Spirit right there. Vejam a posição do Espírito Santo bem ali. So why is this generation walking without the Holy Spirit? Então, por que esta geração está andando sem o Espírito Santo? Why is the church of this hour Por que a igreja desta hora walking without the Holy Spirit, brethren? está andando sem o Espírito Santo, irmãos? Fellow people, Amigos, fellow citizens of heaven, amigos cidadãos do céu, those of you that long to enter, aqueles de vocês que anseiam por entrar. why are you walking without the Holy Spirit, this generation? Por que vocês estão andando sem o Espírito Santo, esta geração? And he says, E ele diz: conceived of the Holy Spirit. concebido pelo Espírito Santo. Verse 21. Versículo 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. How awesome, blessed people. Quão maravilhoso, povo abençoado! The Lord just enabled mankind. O Senhor simplesmente capacitou a humanidade. He brought the Holy Spirit at the center of the mission. Ele trouxe o Espírito Santo bem no centro da missão. How mighty the role of the Holy Spirit in your life. Quão poderoso é o papel do Espírito Santo na sua vida. And you see now that when the Messiah appears, E vocês veem agora que quando o Messias aparece, the Holy Spirit is at the center. o Espírito Santo está no centro. And so if there is any discussion we are going to have tonight, Então, se há alguma discussão que nós teremos nesta noite, on how to prepare for the glorious coming of the Messiah, de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias, the Holy Spirit will have to take a center stage. o Espírito Santo terá que assumir a posição central. He will have to be central. Ele terá que ser central. And he says, blessed people, E ele diz, povo abençoado, the book of Matthew chapter 2, verse 9, it says, o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 9, ele diz: after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over a place where the child was.
Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. It is the Holy Spirit that raised these heavenly hosts. É o Espírito Santo quem levantou estas hostes celestiais. Even when the Messiah appears, E quando o Messias aparece, and now it's time to reveal the Messiah to the universe. e agora é tempo de revelar o Messias para o universo, To reveal the Messiah to the constellations of the universe. revelar o Messias para as constelações do universo And to mankind on the earth. e para a humanidade na terra. He raised the heavenly host. Ele levantou as hostes celestiais. These wise magi, they simply followed the leading, the navigation of the Holy Spirit. Estes sábios magos, eles simplesmente seguiram a direção e a navegação do Espírito Santo. I repeat verse 9 in the book of Matthew 2. Eu repito o versículo 9 do livro de Mateus, capítulo 2. He said, after they had heard the king, they were on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Ele diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. Verse 10. Versículo 10. When they saw the star, they were overjoyed. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Verse 11. Versículo 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country another route. Mas, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Again, it is the Holy Spirit Novamente é o Espírito Santo, not only guiding them to find the Christ, não apenas guiando-os para encontrar o Cristo, that now has been incarnated, que agora foi encarnado, the King that is born, o Rei que nasceu. but the Holy Spirit reveals to them not to follow the same route again, to use another road. Mas o Espírito Santo revela para eles para não usar a mesma rota novamente, mas seguir por outro caminho. How centered then is the Holy Spirit on this mission, blessed people? Quão central então é o Espírito Santo nesta missão, povo abençoado? The mission of you listeners to enter heaven, A missão de vocês, ouvintes, para entrar no céu, to become God's elect. para tornarem-se eleitos de Deus. And you see, in finishing this segment here, blessed people, E vocês veem, para terminar este segmento aqui, povo abençoado, in the book of Luke chapter 2, no livro de Lucas, capítulo 2. Luke chapter 2, till the Holy Spirit, Lucas, capítulo 2. Ainda o Espírito Santo. the Messiah has now come, the Christ has come, O Messias agora veio. O Cristo veio. and the Holy Spirit is still center, E o Espírito Santo ainda é central. very central in now revealing the Christ, Muito central em agora revelar o Cristo. not only to the Magi, to the wise men from the East, Não apenas aos magos, aos homens sábios do Oriente, but also now to the Hebrew people.
mas agora também para o povo hebreu. Luke chapter 2 verse 25 it says, Lucas capítulo 2, versículo 25, ele diz: Now there was a man in Jerusalem called Simeon, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel. homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, Meaning, at that time, those are perilous days. significando que naquele tempo, aqueles eram dias perigosos. The Messiah has not come. O Messias não tinha vindo. Israel is going through so much. Israel estava passando por muitas coisas. So the consolation of Israel was awaited according to scripture and the writings of the prophets. Então, a consolação de Israel estava sendo aguardada segundo as Escrituras e os escritos dos profetas, To come and console Israel. para vir e consolar Israel. He was waiting for the consolation of Israel, Ele estava esperando pela consolação de Israel, and the Holy Spirit was on him. e o Espírito Santo estava sobre ele. It had been revealed to him by the Holy Spirit Havia sido revelado para ele pelo Espírito Santo that he would not die de que ele não morreria before he had seen the Lord's Messiah. antes de ver o Messias do Senhor. Look at that. The Holy Spirit at the very center Vejam isto, o Espírito Santo bem no centro of revealing the Christ to Israel and to the nation. da revelação do Cristo para Israel e para as nações. What an awesome message tonight Que mensagem maravilhosa nesta noite, on the significance and the centrality of the Holy Spirit da importância e da centralidade do Espírito Santo in the life of the church. na vida da igreja. The people the Messiah came to prepare for our God. O povo que o Messias veio para preparar para o nosso Deus. And he says, it had been revealed to him by the Holy Spirit. E ele diz, havia sido revelado para ele pelo Espírito Santo, That he would not die before he had seen the Lord Christ. de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Verse 27. Versículo 27. Moved by the Holy Spirit, he went into the temple court. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Again, the Holy Spirit revealing the Christ. Novamente, o Espírito Santo revelando o Cristo. One of his major roles is to reveal the Christ. Um dos seus papéis mais importantes é revelar o Cristo, Reveal to the nations, reveal to Israel, reveal to the church. revelar para as nações, revelar para Israel, revelar para a igreja, Reveal to the believer. revelar para o crente, That the more he reveals the Christ to you, para que quanto mais ele revela o Cristo para você, the more you are drawn closer to Christ, knowing his identity. mais você é atraído para mais perto de Cristo, conhecendo a identidade dele, Knowing the requisite of being Christians, Christ followers. conhecendo os requisitos para se tornar um cristão, um seguidor de Cristo. And the more he facilitates you to be able to strike those yardsticks. Mas ele te ajuda a atingir esta medida padrão, Those milestones, aqueles padrões, those benchmarks, aqueles critérios, those requirements of being a holy Christian that enters heaven. aqueles requisitos de ser um cristão santo que entra no céu. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. When the parents brought the child, Jesus, to do with him what the custom of the law required, E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, verse 29 of Luke chapter 2,
Versículo 29 de Lucas, capítulo 2. Sovereign Lord, as you have promised, Soberano Senhor, como tu prometestes, you may now dismiss your servant in peace. tu agora podes despedir o teu servo em paz. For my eyes have beheld your salvation, Porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, which you have prepared in the sight of all the nations, a qual preparaste diante dos olhos de todas as nações. a light of revelation to the Gentiles. Luz para a revelação aos gentios. Why? Because the Gentiles had not yet been revealed to about God's redemptive plan for man. Por quê? Porque ainda não havia sido revelado aos gentios o plano redentor de Deus para o homem. About God. A respeito de Deus. And the glory of your people Israel, E para a glória do teu povo Israel. meaning he is now coming from Israel, he is the glory of Israel. Significando que ele agora estava vindo para Israel. Ele é a glória de Israel. To them it had been revealed the redemptive plan. Para eles havia sido revelado o plano redentor. But now the glory of Israel, the Messiah, the King of glory, Mas agora a glória de Israel, o Messias, o Rei da Glória. verse 33 of Luke chapter 2, Versículo 33 de Lucas, capítulo 2. the child's father and mother marveled at what was said about him. O pai e a mãe do menino se admiravam do que dele se dizia. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Então Simeão os abençoou e disse para Maria, sua mãe: this child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel, Este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, and to be a sign that will be spoken again. e para ser alvo de contradição. I wonder why you fear to be spoken against at this hour. Eu fico pensando por que é que vocês temem por ser alvo de contradição nesta hora. But look what happens to the Messiah. Mas vejam o que acontece com o Messias. And the sign to be spoken against, E alvo de contradição, so that the thoughts of many hearts will be revealed. para que o pensamento de muitos corações sejam revelados. And a sword will pierce your own soul too. E uma espada traspassará a tua própria alma também. But when you look at verse 33, Mas quando você olha o versículo 33, this entire motif, this context of scripture, this piece of scripture, todo este motivo, toda esta escritura, esta parte da escritura, where the Holy Spirit reveals to Simeon, onde o Espírito Santo revela para Simeão. again, the Holy Spirit is in a mission to reveal the Messiah now. Novamente, o Espírito Santo está na missão de revelar o Messias agora. But he reveals to Simeon Mas ele revela para Simeão that, look, you will not die que, veja, você não morrerá until you have seen the arrival of the Lord Christ. até que você tenha visto a chegada do Cristo do Senhor. And I know that you know E eu sei que vocês sabem that speaking with you is also one. que este falando com vocês também é um. Is one to whom it has been promised by the Holy Spirit. É um a quem também foi prometido pelo Espírito Santo And God the Father himself, e pelo próprio Deus Pai, that he will not die in Jerusalem. de que ele não morrerá em Jerusalém. He will not die until he has seen the coming of the Lord Christ to take the church in the rapture. Que ele não morrerá sem antes ter visto a vinda do Cristo do Senhor para levar a igreja no arrebatamento. In fact, he has already seen how the Christ will come and take the holy church. Na verdade, ele já viu como que Cristo virá e levará a igreja santa. The reason for our conversation tonight A razão para a nossa conversa nesta noite
How beautiful a dispensation, blessed people. Que dispensação linda, povo abençoado! That you too now, Que vocês também agora, you are hearing from one vocês estão ouvindo de alguém about whom Scripture promised. a respeito de quem as Escrituras prometeram He would come to prepare for the coming of the Messiah. que ele viria para preparar para a vinda do Messias. Even most importantly, in the context of Luke chapter 2, verse 33. E o que é ainda mais importante dentro do contexto de Lucas capítulo 2, versículo 33, That it had been promised him. He had seen already é que havia sido prometido para ele já tinha visto the coming of the Messiah for the rapture, a vinda do Messias para o arrebatamento, the gathering of the saints. a reunião, o ajuntamento dos santos. How powerful to hear him audibly, the physical voice. Quão poderoso ouvi-lo audivelmente, a voz física. But such was the case with Simeon too. Mas foi o mesmo caso com Simeão também. There is something very exciting here as we finish this segment on the role of the Holy Spirit on the mission of the Christ. Há algo muito empolgante aqui, enquanto nós finalizamos este segmento a respeito do papel do Espírito Santo na missão de Cristo. And then I'm going to come to you on that mission. E então eu vou chegar com vocês naquela missão. How he came to prepare you, Como que ele veio para preparar vocês, that you may be able to take some of these instruments para que vocês possam pegar alguns destes instrumentos and prepare with the help of the Holy Spirit. e se preparar com a ajuda do Espírito Santo. The centrality of the Holy Spirit. A centralidade do Espírito Santo. And he's saying here, blessed people, something very exciting here. E ele está dizendo aqui, povo abençoado, algo muito empolgante aqui. The child's father and mother were marveled at what was said about him. O pai e a mãe do menino estavam admirados a respeito daquilo que estava sendo dito a respeito dele. Sometimes you read this scripture and you wonder, Algumas vezes você lê as Escrituras e fica pensando: who was it on the earth that first identified the Messiah? quem foi este na terra que primeiro identificou o Messias? Sometimes you wonder, Algumas vezes você fica pensando: was it the mother? foi a mãe? Was it Joseph? Foi José? Or was it Simeon? Ou este Simeão? Because the parents were shocked at what was said about him. Porque os pais ficaram chocados com o que estava sendo dito a respeito dele. The Christ, O Cristo. as though they were not aware this is the Christ. Como se eles não soubessem que este é o Cristo. So sometimes the complexity Então, algumas vezes, a complexidade that perplexes within Scripture, que nos deixa perplexos nas Escrituras. they were marveled at the sayings of Simeon, Eles ficaram admirados com as palavras de Simeão, as though they were receiving it for the first time, como se eles estivessem recebendo isto pela primeira vez, that this is the Christ. de que este é o Cristo. Because the Spirit of the Lord has now revealed to Simeon Porque o Espírito do Senhor agora revelou para Simeão and moved him, caused him to go to the temple. e o moveu e fez com que ele fosse ao templo. Remember, Anna used to go to the temple, 84 years old, the prophetess. Lembrem-se que Ana, a profeta, 84 anos de idade, costumava ir ao templo. She used to go on a daily basis there, the widow. Ela costumava ir em uma base diária lá, a viúva. But now for Simeon, he never went to the temple on a daily basis. Mas agora, quanto a Simeão, ele nunca ia ao templo em uma base diária. Only the day when the Christ was being brought, Somente no dia quando o Cristo estava sendo trazido. then the Spirit of God moved him to go to the temple now on that day. Então, o Espírito de Deus o moveu para ir ao templo agora, naquele dia. And then there you go, he beheld the salvation of our God. E então aí está, ele contemplou a salvação do nosso Deus, The Lord Christ, o Cristo do Senhor,
the Messiah. o Messias. But it's amazing sometimes you need the leading of the same Holy Spirit. Mas é surpreendente algumas vezes, você precisa a direção do mesmo Espírito Santo. That when the Holy Spirit reveals to Simeon, Que quando o Espírito Santo revela para Simeão, then Simeon can see the Messiah. então Simeão pode ver o Messias. But it looks like the parents are shocked about this, saying, Mas vejam como que os pais ficaram chocados diante das palavras dele. they're wondering, wow, Eles ficaram pensando, uau, why has he spoken like that about the child? por que ele falou deste jeito a respeito da criança? And so, looking at the role of the Holy Spirit, blessed people, Então, examinando o papel do Espírito Santo, povo abençoado. then now I shift you to the Jordan River. Então agora eu vou levá-los para o Rio Jordão. And there's so much that he that speaks to you knows about this event. E há tanto que este que fala com você sabe a respeito deste evento. The baptism of Christ Jesus. O batismo de Cristo Jesus. Again at that place, you see the central role the Holy Spirit plays Novamente naquele lugar, você vê o papel central que o Espírito Santo tem in really dedicating Jesus into his mission, em realmente dedicar Jesus à sua missão, into his office of the Christ, the Savior, the Redeemer. na sua missão, na sua função do Cristo, o Salvador, o Redentor. I am walking with you tonight to be able to underscore to you Eu estou caminhando com vocês nesta noite para poder enfatizar para vocês the fact that as a Christian today, o fato de que, como um cristão hoje, you need the Holy Spirit at all times vocês precisam do Espírito Santo em todos os momentos in order to enter the glorious kingdom of Yahweh, para poderem entrar no glorioso reino de Yahweh, whose glorious stairs I already prophesied. cuja gloriosa escada eu já profetizei. January 15th, 2017. Em 15 de janeiro de 2017. And the part fulfillment, March 11th last year, 2018. E o cumprimento parcial em 11 de março do ano passado, 2018. Lord recorded and shared globally. Eles desceram e foram registrados e compartilhados globalmente. I'm simply underscoring unto you Eu estou simplesmente enfatizando para vocês that this church, the church of this hour, que esta igreja, a igreja desta hora, today's church, a igreja de hoje, the present day church, a igreja deste tempo presente, your postmodern church, as suas igrejas pós-modernas, by ignoring the role of the Holy Spirit, por ignorarem o papel do Espírito Santo, they will not see the glorious kingdom of Yahweh. eles não verão o glorioso reino de Yahweh, The kingdom of heaven that I have come to announce. o reino do céu que eu vim para anunciar. That is the main theme of tonight's conversation. Este é o tema principal da conversa desta noite. And I'm shifting now to the baptism of Jesus. E eu agora estou mudando para o batismo de Jesus. And we see very clearly that baptism was being executed at that time E nós vemos muito claramente que o batismo estava sendo executado naquele tempo, as a symbol of repentance, como um símbolo de arrependimento, as a sign of repentance that you have repented, como um sinal de arrependimento de que você se arrependeu, as it is today, assim como é hoje, that you have repented. de que você se arrependeu. Baptism, blessed people. Batismo, povo abençoado. The Christ has already appeared. O Cristo já tinha aparecido. And yet in the book of Hebrews chapter 4, verse 15 it says, Entretanto, no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 15, ele diz:
For we do not have a high priest who is unable to empathize, to feel, in other words, with our weaknesses. Porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se, sentir, em outras palavras, as nossas fraquezas. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet did not sin. Mas temos um que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Yet was found without sin. Entretanto, foi achado sem pecado. Look at that, blessed people. Vejam isto, povo abençoado. Baptism is for repentance from sin. Batismo é para arrependimento de pecado. And yet now he's telling me here that Christ Jesus the Messiah Entretanto, ele está me dizendo aqui que Cristo Jesus, o Messias, is being baptized here, but he is without sin. ele está sendo batizado aqui, mas ele não tem pecado. Baptism is a sign of repentance. Batismo é o sinal de arrependimento. Baptism for the remission of sins, to move you away from sin. O batismo é para a remissão de pecado, para te afastar, te tirar do pecado. As a sign that you have repented from sin. Como um sinal de que você se arrependeu do pecado. But I've just read here, blessed people, Mas eu acabei de ler aqui, povo abençoado, very clearly here, muito claramente aqui, that the Messiah was without sin in Hebrews chapter 4, verse 15. que o Messias era sem pecado, em Hebreus capítulo 4, versículo 15. In the book of 1 Peter chapter 2, verse 22, it says, No livro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele diz: he committed no sin, and no deceit or lie was found in his mouth. Ele não cometeu nenhum pecado, e nenhum engano, nem mentira se achou em sua boca. How then is the Messiah? Why is he coming to be baptized? Como então o Messias? Por que ele está vindo para ser batizado? I am simply walking you tonight Eu estou simplesmente caminhando com vocês nesta noite, through the entire mission of the Christ, através de toda a missão do Cristo. the mission of the Messiah, from the prophecy, A missão do Messias, desde a profecia, when the prophet prophesied that he would come, quando o profeta profetizou de que ele viria, and the centrality of the Holy Spirit in that prophecy foretelling of his coming, e a centralidade do Espírito Santo naquela profecia, profetizando a sua vinda, until he appears into the scene. até que ele aparece em cena. And you see that the Holy Spirit is sitting at the very center of the mission of the Christ. E você vê que o Espírito Santo está posicionado bem no centro da missão de Cristo. And now he has appeared. E agora ele apareceu. He has appeared into the scene to execute the agenda, the mission of God. Ele entrou em cena para executar a agenda, a missão de Deus. And now we see Simeon can only identify the Christ E agora nós vemos que Simeão somente consegue identificar o Cristo through the Holy Spirit. através do Espírito Santo. Mary and Joseph are being told, Foi dito a Maria e a José: no, conceived of the Holy Spirit. This incarnation is happening by the Holy Spirit. não, ele foi concebido pelo Espírito Santo e esta encarnação está acontecendo pelo Espírito Santo. The central role the Holy Spirit plays, O papel central que o Espírito Santo tem, giving the prophecy, bringing him, dando a profecia e então trazendo-o. and then now the time to reveal him, the Holy Spirit is at the center. E então agora, quando chega o tempo para revelá-lo, o Espírito Santo está no centro. Then at the baptism, blessed people, Então no batismo, povo abençoado, when he
he's being baptized, amazing. Quando ele está sendo batizado, é surpreendente. Without sin, he is being baptized. Sem pecado, ele está sendo batizado. Why was he being baptized without sin? Por que ele estava sendo batizado sem pecado? And at this place, before I tell you why, E neste lugar, antes de eu dizer para vocês o porquê, at this place, neste lugar, in the book of Matthew chapter 3, no livro de Mateus capítulo 3, at this place is an awesome interaction with the Holy Spirit. neste lugar, há uma fantástica interação com o Espírito Santo. Matthew chapter 3, I'm reading verses 13, 14. Mateus capítulo 13, estou lendo os versículos 13 e 14. You can go up to 16 if you will. Você pode ler até o 16 se quiser. But I'm simply underscoring Mas eu estou simplesmente enfatizando the centrality of the Holy Spirit in the entire cascade. a centralidade do Espírito Santo em toda a cascata, The entire journey of the Messiah em toda a jornada do Messias, in his mission to redeem an elect, em sua missão para redimir um eleito, a holy church uma igreja santa, that will climb the stairs and enter eternity. que vai subir a escada e entrar na eternidade. The Holy Spirit of Jehovah. O Espírito Santo de Jeová, The precious Holy Spirit, my one and only friend. o precioso Espírito Santo, meu amigo, meu único amigo. And he says, verse 13 of the book of Matthew chapter 3. E ele diz no versículo 13 do livro de Mateus, capítulo 3. He says, Ele diz: then Jesus came from the Galilee to the Jordan to be baptized by John. Então Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Verse 14 he says, No versículo 14 ele diz: but John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? João, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verse 15 he says, No versículo 15 ele diz: Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Mas Jesus respondeu: Deixe assim por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Then it happened. E então aconteceu. Verse 16 it says, No versículo 16 ele diz: as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. At that moment, heaven opened, and the Holy Spirit and the Spirit of God descended like a dove and alighting on him. E naquele momento o céu abriu e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, pousou sobre ele. And a voice from heaven, the voice of the Father, spoke, saying, E uma voz do céu, a voz do Pai, falou e disse: this is my Son, whom I love, with him I am well pleased. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Again, the role of the Holy Spirit appears there at the center. Novamente, o papel do Espírito Santo aparece lá como centro. It's amazing because this is now the third place probably Isto é surpreendente, porque este é agora o primeiro lugar, provavelmente, where you see God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. onde você vê Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. The triune God, the Trinity of God. A triunidade de Deus, a trindade de Deus. For the first time in the New Testament, you see now, they show up. Pela primeira vez no Novo Testamento, você vê agora que eles aparecem. They show up now. Eles aparecem agora. But emphasizing on the role of the Holy Spirit Mas enfatizando o papel do Espírito Santo in unveiling Him, in revealing the Messiah. em desvendá-lo, em revelar o Messias.
The Holy Spirit, He now comes, God the Holy Spirit. O Espírito Santo, ele agora vem, Deus, o Espírito Santo, And lights on Him, the way He did to the one that speaks with you here. e repousa sobre ele da mesma forma como ele fez com este que fala com vocês aqui. On January 1, 2009, Em 1º de janeiro de 2009, at Buhungu Stadium, Kakamega, at night, em Buhungu Estádio, Kakamega, durante a noite, He made sure when no birds are flying. quando nenhum pássaro estava voando. Then He came the white, huge dove, Então ele veio como uma grande pomba branca, like a dove, and lighted on He that speaks with you. como uma pomba, e repousou sobre este que fala com vocês. Meaning, it was important that there be no mistake about identifying the Messiah. Significando que era importante que não houvesse nenhum erro na identificação do Messias. Then now, God the Holy Spirit lights on Him. Então agora Deus, o Espírito Santo, repousa sobre ele. Again, it is the Holy Spirit that really dedicates Him Novamente, é o Espírito Santo quem realmente o dedica into the office of the Christ, para dentro da função, da missão do Cristo, inaugurates Him, blessed people. inaugurando o povo abençoado. The role of the Holy Spirit on this mission to bring you to heaven. O papel do Espírito Santo nesta missão para te trazer para o céu. The Holy Spirit, blessed people. O Espírito Santo, povo abençoado. It's amazing that the Lord Jesus takes upon the human nature. É surpreendente que o Senhor Jesus, ele assume a natureza humana, The humanity, a humanidade, the nature of the sinful humanity. a natureza da humanidade pecaminosa. He comes and then takes over the sinful nature of man. Ele vem e então assume a natureza pecaminosa do homem, That now His holiness in His divinity para que agora a santidade dele em sua divindade may now deliver, may sanctify sinful man. agora possa libertar, santificar o homem pecador. Do you understand? Have you caught that, blessed people? Vocês entenderam? Vocês conseguiram pegar isto, povo abençoado? He comes from heaven Ele vem do céu and then He wears the human nature that is sinful, e então ele veste a natureza humana que é pecaminosa. and then does what? E então ele faz o quê? Then He's now using His holiness Então agora ele está usando a santidade dele to be able now to deliver man, to clean up man from sin. para poder agora libertar o homem, limpar o homem do pecado. He does that to set an example, blessed people. Ele faz isto para estabelecer um exemplo, povo abençoado. The Holy Spirit of Jehovah. O Espírito Santo de Jeová. The importance of the Holy Spirit, precious people. A importância do Espírito Santo, povo precioso. The Holy Spirit of Jehovah. O Espírito Santo de Jeová. And He says, E ele está dizendo, in the book of Mark chapter 1, no livro de Marcos, capítulo 1, we are reading 10 to 11, maybe 12 if you have time. nós vamos ler o 10 e o 11, talvez o 12 se tivermos tempo. Mark chapter 1, He says, Marcos, capítulo 1, ele está dizendo, just as Jesus was coming out of the water, He saw heaven torn open, rend apart. assim que Jesus saiu da água, ele viu os céus rasgarem-se, separarem-se, And the Holy Spirit descending on Him like a dove. e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. And a voice came from heaven saying, You are my son, whom I love. With you I am well pleased. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. The Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus. And in a fast forward, blessed people, E agora, avançando para frente, povo abençoado.
that I may be able to make a summation, para que eu possa fazer um sumário, to summarize for you the centrality. para resumir para vocês a centralidade Just how significant the Holy Spirit is. de quão importante que é o Espírito Santo. Turn with me, blessed people, the book of Matthew, Abram comigo, povo abençoado, no livro de Mateus. the book of Matthew 26, blessed people, O livro de Mateus 26, povo abençoado, still bringing to you the role of the Holy Spirit. ainda trazendo para vocês o papel do Espírito Santo. On this mission to bring you to a place Nesta missão de trazer vocês até o lugar where you will be able on that day to climb the glorious stairs of eternity. onde vocês serão capazes naquele dia de subir os gloriosos degraus da eternidade. And all this is essentially speaking to you. E tudo isto está essencialmente falando com vocês. If the Holy Spirit was so important on this mission, then how about you, the church? Se o Espírito Santo foi tão importante naquela missão, então quanto a você, a igreja? How much more important then is the Holy Spirit to you? Quão mais importante, então, é o Espírito Santo para vocês? That you may prepare. Para que vocês possam se preparar. So look at this, blessed people. Então olhem isto, povo abençoado. The book of Matthew 26. O livro de Mateus 26. I am reading 36. You can read on and on, but I'll read only a few. Eu vou ler o 36, mas vocês podem ler mais. Eu vou ler apenas alguns. He says, Ele diz: then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Então Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. And he said to them, E ele disse a eles: sit here while I go over there and pray. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Verse 37, Matthew 26. Versículo 37, Mateus 26. It says, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him. Ele diz: ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu com ele. And he began to be sorrowful and troubled. E ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verse 40, Matthew 26. Versículo 40 de Mateus 26. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Então ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. E perguntou a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Watch and pray that you will not fall into temptation. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Now look at why I bring you here. Agora vejam por que eu trouxe vocês aqui. The spirit is willing, but the flesh is weak. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Look at that, blessed people. Vejam isto, povo abençoado. Christ the Messiah Cristo, o Messias, has now been identified at the Jordan River agora foi identificado no Rio Jordão.
And when you read the book of Matthew chapter 4, E quando você lê no livro de Mateus, capítulo 4, the Holy Spirit takes him to the wilderness o Espírito Santo o leva para o deserto, to be tempted there and strengthens him. para ser tentado lá e ser fortalecido. And now builds it through fire, the fire of trials. E agora edificá-lo através do fogo, o fogo da prova. The Holy Spirit builds him there in the Judean desert. O Espírito Santo o constrói, o edifica lá no deserto da Judéia. The enemy comes, shows him the cities of the world, O inimigo vem e mostra-lhe as cidades do mundo. tells him, turn the stones, the rocks into bread. E diz para ele, transforma essas pedras em pães. And the Spirit of the Lord that led him there, E o Espírito do Senhor que o conduziu para lá, that anointed him at the Jordan River, que o ungiu no Rio Jordão, now led him to the wilderness. He is now seasoned there. agora é conduzido para o deserto e ele é experimentado lá. He is trained. He is seasoned through the fire. Ele está sendo treinado, ele está sendo experimentado, provado pelo fogo. The fire of trial. O fogo da prova. And he does his ministry empowered by the Holy Spirit. E ele faz o seu ministério pelo poder do Espírito Santo, Raising cripples, preparing the church. levantando aleijados, preparando a igreja. And then he goes on, blessed people. Então, ele continua, povo abençoado. When it's time to go and accomplish his mission in the Garden of Gethsemane, Quando é tempo de ir e completar a missão no jardim do Getsemane, where now the flesh is weak, onde agora a carne é fraca, and he's asking the Father, if it's possible, can you pass on this cup away from me? e ele está pedindo para o Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. And then he says, the Spirit of the Lord is the one that came and enabled him E então ele diz que o Espírito do Senhor é aquele que veio e o capacitou to go and finish the mission. para ir e terminar a missão. The flesh is weak, A carne é fraca, but the Spirit is willing. mas o Espírito está pronto. Again, emphasizing the role of the Holy Spirit, blessed people. Novamente enfatizando o papel do Espírito Santo, povo abençoado. How awesome. Quão maravilhoso! He says Ele está dizendo that the flesh is weak, que a carne é fraca and it's the Holy Spirit that now enabled him in that human form e é o Espírito Santo que agora o capacita na sua forma humana to go and accomplish the mission of crushing the enemy on the cross. para ir e cumprir a missão de esmagar o inimigo na cruz. Hey, Ei! but something exciting for you, blessed people, on the Holy Spirit. Mas algo muito empolgante para vocês, povo abençoado, a respeito do Espírito Santo. As I now finish this part and enter the next most important part, E agora, enquanto eu termino esta parte e entro na parte mais importante, on how to process the church, de como processar a igreja, how to prepare you for the glorious kingdom of God. como preparar vocês para o glorioso reino de Deus. It says, blessed people. Ele diz, povo abençoado, Now, the book of Matthew chapter 28, agora o livro de Mateus capítulo 28, verses 16 to 20, versículos 16 a 20. he says from verse 16, Ele diz no versículo 16: then the 11 disciples went to the Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Então seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Verse 17, he says, Versículo 17, ele diz: when they saw him, they worshipped him, but some doubted. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verse 18, Versículo 18,
Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verse 19. Versículo 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of God the Son, and the name of God the Holy Spirit. Look at that now. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha isto agora. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, even unto the very end of the age. E ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Why have I brought this in? Por que é que eu trouxe isto à tona? The centrality of the Holy Spirit. A centralidade do Espírito Santo. So you can literally say Então você pode literalmente dizer that the Messiah was brought by the Holy Spirit through prophecy. que o Messias foi trazido pelo Espírito Santo através da profecia. And it's the same Holy Spirit that now brought him to hit the landscape at Bethlehem. E é o mesmo Espírito Santo que o trouxe para atingir a paisagem em Belém. Now, when it was time for the Messiah to begin his ministry, Agora, quando era tempo do Messias começar o seu ministério, now look at this now. olha isto agora. The Messiah is baptized at the Jordan River. O Messias é batizado no Rio Jordão. Heaven opens, O céu abre and God the Holy Spirit comes to inaugurate him e Deus, o Espírito Santo, vem para inaugurá-lo, to be successful in his mission, para que ele seja bem-sucedido na sua missão, to empower him on his mission. para dar poder a ele para a sua missão. Take him to the wilderness, season him there through fire of trial, Leva-o para o deserto e experimenta-o através do fogo da prova and bring him out on stronger faith, e o traz de volta com uma fé mais forte and energized, anointed, e fortalecido e ungido. raise cripples, defeat the enemy even unto the cross. Levantou aleijados e derrotou o inimigo até a cruz. So you can say, entered by the Holy Spirit unto his ministry, Então você pode dizer que ele entrou no seu ministério pelo Espírito Santo. he entered, and then when he's leaving, also by the Holy Spirit. Let me put this right. Ele entrou e então quando ele está saindo, também pelo Espírito Santo. Deixe-me colocar isto mais certo. He entered his ministry through baptism, Ele entrou no seu ministério através do batismo. only through baptism then the Holy Spirit comes, Somente através do batismo, então, o Espírito Santo vem. the baptism of complete immersion in water. O batismo em completa imersão em água. And when he was exiting the sin, E então, quando ele estava saindo de cena, when he was leaving the sin, he left the instruction on baptism. quando ele estava saindo de cena, ele deixou a instrução sobre o batismo. The Great Commission is go and baptize all the nations A grande comissão é: ide e batizai todas as nações. in the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Spirit. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus o Espírito Santo. And the Holy Spirit will come on them, and they will be baptized with fire. E o Espírito Santo virá sobre eles, e eles serão batizados com fogo, With the Holy Spirit and fire. com o Espírito Santo e fogo. And they'll be able to be seasoned through the trials. E eles poderão amadurecer, serem experimentados através das provações, The testing of fire,
as provas de fogo. And when the stairs are lowered, E agora que a escada foi baixada, they will be able to climb the stairs on the day when I come for them. eles poderão subir a escada naquele dia quando eu vier para eles. Are we together, blessed people? Estamos juntos, povo abençoado. What an awesome enabler, facilitator the Holy Spirit is. Que maravilhoso capacitador, ajudador, que é o Espírito Santo. Da-da-da.